que fazer quando todas as portas se fecham? O que fazer quando Deus fecha as portas? Quando nós insistimos, tentamos, fazemos a nossa parte, conforme Jesus nos instruiu a fazer, né? Que todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Porém, muitas das vezes nós estamos batendo na porta e a porta não se abre. Esse é um tema que muitas das vezes não é abordado e nem falado, porque muitos de nós conhecem apenas o Deus que abre portas, que abre caminhos no deserto. Mas Deus também é aquele que muitas das vezes fecha portas para nós, fecha caminhos para nós, e nós precisamos conhecer este lado de Deus, essa faceta de Deus, porque mesmo quando ele fecha portas, ele continua tendo um propósito em nossas vidas e principalmente ele continua sendo Deus e continua tendo o controle de tudo. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O meu nome é Francisco e se você se encontra nesse período de incerteza, de dúvida, de tentativa, onde as portas não se abrem, onde os caminhos parecem travados e a sua vida também, fica comigo até o final do vídeo, porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma resposta para acalmar o seu coração e para fortalecer a sua fé. Amém? Então nós já vamos lá no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo de número 3, verso 7, que é uma passagem muito conhecida que diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aqui Jesus, através desta visão que ele está dando para o apóstolo João na ilha de Patmos, ele está mandando uma instrução para a igreja de Filadélfia, que é uma das poucas igrejas aqui para quem foram enviadas 7 cartas, que recebe algum elogio de Jesus. E essa igreja ela estava passando por muitas dificuldades, assim também como algumas outras, e aqui o que Jesus destaca é que mesmo em meio à dificuldade em que eles estavam passando, eles não negaram o nome de Jesus. E Jesus continua dizendo no verso 8, eu conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui a gente já viu uma chave poderosa que eu quero te dizer logo aqui no início do vídeo. Se você se encontra neste período de pouca força, onde você tem insistido, onde você tem batalhado e a porta não se abriu para você, seja como a igreja de Filadélfia. Mesmo tendo pouca força, guarde a palavra do Senhor e não negue o nome de Jesus, não negue o nome de Cristo, não negue o Evangelho, não se esqueça que Deus tem uma obra na sua vida. Muitos de nós somos tentados a abandonar o Evangelho, a abandonar os caminhos de Deus, a abandonar a nossa fé em Deus, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, do jeito que nós imaginamos, e principalmente quando portas que nós precisamos que sejam abertas não se abrem. Então nós não podemos abandonar a nossa fé, não podemos abandonar a palavra do Senhor, não podemos aderir à incredulidade, porque portas não foram abertas. Quando Jesus aqui também fala sobre ele ter as chaves de Davi, que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas e que nem abre, ele está falando que ele tem autoridade suprema. Obviamente que também isso aqui vai se referir a uma profecia que se encontra lá no livro do profeta Isaías, onde se fala ali sobre a chave da casa de Davi. Mas aqui num contexto geral, Jesus está falando também sobre o fato dele ter autoridade, dele ter poder, dele ter domínio para abrir portas, caminhos, liberar acessos que ninguém pode bloquear. Portas que ninguém poderá fechar, caminhos que ninguém poderá bloquear, acessos que ninguém poderá impedir, porque dele, de Jesus, vem autoridade para manter essa porta, este caminho, este acesso liberados. É por isso que você não pode
fraquejar na sua fé, você não pode abandonar o que Deus tem para você, porque se Deus tem permitido que essa porta fique fechada, é porque Ele está no controle, é porque a autoridade dele tem mantido essa porta, esse caminho bloqueado para você, porque Ele tem mantido esse acesso, assim por dizer, inacessível para você. E se Deus tem permitido isso, é porque Deus é soberano. Ele está no controle e Ele tem algo melhor para você. A palavra de Deus nos diz que existem caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no seu final são de morte. Então muitas das vezes nós apresentamos para Deus os nossos caminhos, nós apresentamos para Deus os nossos objetivos, nós apresentamos a Deus as portas que queremos entrar e Deus não abre. E por que Deus não abre? Porque Deus enxerga que não é o tempo. Porque Deus vê que lá no final haverá morte, haverá destruição por muitas das vezes nossa incapacidade atual de atravessar essa porta e falta de capacidade emocional, de fé, de estrutura para atravessar e acessar este caminho. Então eu quero te dizer, fique em paz. Deus está no controle da sua vida. Se essa porta não se abriu agora, Deus tem uma porta maior para você. Deus tem um caminho melhor para você. E se lembre que Deus está no controle. Deus está no controle deste acesso. Deus está no controle desta porta. Deus está no controle deste caminho. Confie em Deus. Eu quero liberar pela fé aqui uma palavra de conforto para você. Que esse desconforto, que essa incredulidade, que essa dúvida e essa incerteza caiam por terra em nome de Jesus e que você consiga descansar no favor de Deus, tendo a plena certeza de que Deus está no controle. E eu quero trazer uma outra passagem para você, que muitas vezes o Espírito Santo ele bloqueia também os nossos caminhos. Nós, muitas das vezes, queremos atravessar determinados lugares, queremos conquistar determinadas coisas, queremos tirar um determinado projeto ou sonho do papel, e o Espírito Santo bloqueia os nossos caminhos, bloqueia as coisas porque ainda não é o tempo, ou porque é sim o tempo, mas não de acessar este caminho e esta porta, mas sim outra porta e outro caminho que o Espírito Santo tem para você. A palavra de Deus nos diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter essa noção. Se estamos tentando e sentimos um bloqueio, é porque o Senhor está impedindo o nosso acesso. Nós temos, na verdade, que entender que muitas vezes o Espírito Santo vai nos conduzir a continuar batendo na porta. E o sentimento que vai nos alimentar vai ser um sentimento de continuidade, de fé, de paz, no sentido de que ele vai estar gerando em nós, trabalhando em nós a perseverança. Ou seja, continue nessa porta, porque eu vou abrir. Persevere, porque eu vou te atender. Mas em outros momentos Deus vai bloquear e nós não vamos sentir paz, nós vamos sentir um incômodo e o Espírito Santo vai comunicar para nós que ainda não é momento de atravessar essa porta ou que nunca atravessaremos essa porta. Então nós vamos lá, aqui nós já estamos nessas duas passagens no Novo Testamento e aqui existe no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos uma passagem muito interessante. No verso 6, Paulo, nós conhecemos ele como o apóstolo sofredor, o grande missionário que expandiu a fé cristã, um homem guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus e que após ser resgatado por Cristo, ter tido um encontro com Cristo, ter caído ali do cavalo, ter tido uma visão de Jesus, os propósitos de Cristo começaram a ser estabelecidos e apresentados para Paulo. Jesus disse que ele seria um homem também de dores, assim por dizer, o que Jesus disse para Ananias, que mostraria para Paulo o quanto importaria para ele padecer pelo nome de Jesus, mas que Jesus o usaria para levar o evangelho diante dos gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha, assim por dizer, um plano de Deus definido para a vida dele e Paulo sabia disso. Porém, Paulo, ele iniciou ali, muitas das vezes, as suas cruzadas, os seus avanços evangelísticos, porque este era o propósito dele, levar a fé até os gentios, sair dos judeus e apresentar Jesus para os gentios. E certa feita, ele tinha um plano. O plano dele era ir até a Macedônia. Não a Macedônia, mas aqui na Ásia. Ele tinha um plano de ir até a Ásia e levar o evangelho para o povo asiático. E você tem que ter noção de que ele não estava fazendo nada de errado.
ele estava cumprindo o papel dele, ele estava cumprindo o chamado dele, ele não estava desconectado de Deus e ele queria levar o evangelho para a Ásia. Ou seja, existia uma porta que ele queria atravessar, existia um acesso que ele queria acessar, existia um caminho que ele queria caminhar. E o Espírito Santo não permitiu, por mais que parecesse tudo correto aos olhos de Paulo. E no verso 6, capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, olha isso, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Parece algo contraditório, né? Nossa, como assim? O Espírito Santo ele veio para que nós pudéssemos receber poder e ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas nós também somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não vamos fazer as coisas conforme a nossa vontade. Nós não vamos fazer as coisas, por mais que sejam corretas no sentido de obra de Deus, conforme o nosso intelecto. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso, meu irmão, que muitas das vezes você está aí orando, falando: Senhor, essa porta é correta, esse caminho é correto, esse acesso é correto, esse sonho é correto, esse projeto é correto, mas não é o que o Espírito Santo de Deus tem para você. Não é o que Deus tem para você. É necessário colocar isso para que esse sonho, esse caminho, essa porta, esse projeto passe pelo filtro de Deus, pelo filtro daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você. Verso 7 diz: defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Muitas das vezes não é o diabo que está bloqueando seu caminho, seus acessos e suas portas, mas sim o próprio Espírito Santo que não quer que você entre nesses caminhos. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. E à noite vem uma resposta, por isso eu quero te dizer: fique em paz, porque Deus vai te responder. Você vai tentar atravessar, você não vai conseguir, mas Deus vai te enviar uma resposta. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho, ou seja, Deus não queria que eles fossem para a Ásia, mas sim para a Macedônia. Então, a porta da Ásia foi fechada e a porta da Macedônia foi apresentada já aberta. E é isso que eu quero te dizer. Talvez a sua porta seja a porta da Ásia. Você quer ir para a Ásia, você quer pregar o evangelho, você quer colocar a mão na massa, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas você está sendo impedido, você está sendo bloqueado, não pelo diabo, mas pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus, aquele que tem as chaves de Davi. E eu quero te dizer para você acalmar o seu coração, continuar depositando a sua confiança em Deus, porque Deus vai colocar você diante de uma porta aberta que Ele tem para você. Ele vai te apresentar uma porta onde o caminho está liberado, o acesso está liberado e onde você vai ser bem-sucedido, porque você vai estar diante da vontade do Senhor. E você vai estar no centro da vontade do Senhor. Nem tudo que é legal, nem tudo que é positivo, nem tudo que é correto, nem tudo que se apresenta correto é a vontade de Deus para você agora. Você pode estar diante de uma porta totalmente correta, de luz, de propósito, mas não é o que Deus tem para você agora, porque Deus tem outra porta, outro caminho, que também é de luz, que também é correto, mas que Deus tem um plano específico para você lá. Talvez essa porta que você quer entrar agora está preparada para outra pessoa, que Deus quer que ocupe esse lugar. Mas existe uma porta que é do teu tamanho, que é do teu número, e que lá você vai se sentir no seu lugar, em casa, e no lugar que Deus tem para você, que é o centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu espero que Deus possa falar com você através dessa palavra, que ela gere fé e conforto no seu coração. Sejamos nós como os irmãos da igreja de Filadélfia. Guarde a palavra do Senhor. Ainda que você esteja sentindo-se perdido e com pouca força, guarde, não desiste. Não desista, não pare, porque a porta está fechada. Ela está fechada,
mas porque Deus tem uma porta maior para você. E em nome de Jesus, pela fé, eu profetizo que você vai acessar a porta que Deus tem para você. As chaves que estão na mão de Jesus, a chave de Davi, vai ser girada. E assim como ela foi girada para trancar essa porta para você, ela vai ser girada para abrir a porta que Deus tem para você. E o Espírito Santo vai te tirar da frente desta porta que está bloqueada e vai levar você até a porta que Jesus, com as chaves de Davi, abriu. Jesus, com a sua autoridade suprema, abriu a porta. E o Espírito Santo vai te guiar, filho de Deus, para você entrar neste acesso, neste caminho que o Pai tem para você. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Fique em paz, descanse no Senhor, não abandone a sua fé. Deus está trabalhando na sua confiança. Peço que você apoie aqui o canal de alguma forma, deixando seu like, comentando, ainda que seja um amém. Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão se sentindo bloqueadas, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.